E ele, quando a gente fala de experiência de compras, ele está totalmente conectado, né? Então, e quando a gente fala de valores, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de um ambiente, né, que as pessoas se sintam confortáveis, a gente não pode esquecer de que a gente também precisa nos conectarmos com a sustentabilidade, enfim. E aí, a indicação de vocês, eu falei, nossa, caiu assim como ouro na minha mão. Falei, nossa, são essas pessoas que eu quero trazer. Atrasou um pouquinho em função de feriado, em função, né, de a gente se prolongou um pouquinho com as nossas aulas, mas eu fiquei muito feliz que deu certo. Então, em nome da Expertise, eu quero agradecer e eu quero estender essa parceria. Eu acho que quando a gente consegue se conectar com profissionais, com especialistas, né, que conseguem influenciar de uma forma tão positiva e agregar tanto nesse segmento de vocês, eu acho que a gente precisa se aproximar. Então, eu sinceramente eu espero que depois que passar esse momento da gente ficar tão recluso, que a gente possa tomar um café, Miriam e Rodrigo, e a gente possa falar mais e quem sabe estender aí, quem sabe um workshop, né, fazer um treinamento aí no espaço de vocês que eu acho que é sensacional também, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Eu vou colocar aqui para a galera que está chegando. Então, gente, a gente vai abrir para perguntas. Se vocês quiserem, inclusive, durante, né, esse bate-papo, colocar ali no chat, vocês podem colocar as perguntinhas de vocês. Eu vou repassando aqui. E no final, a gente vai abrir para quem quiser abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente aí para os profissionais, tá bom? Então, por favor, gente, se apresentam. Quem que vai começar? Vai lá, Miriam. Então tá, eu quero agradecer quem está aqui acompanhando, né? Eu estou dia a dia, deixa eu só fechar meu WhatsApp, que senão também não vai parar. E dia a dia com o meu público normalmente são síndicos, né? São os condomínios, que envolve todas as áreas, envolve os ambientes, envolve segurança, envolve muito do que a gente vai falar aqui, né? E então eu sou a Miriam Rodrigues, sou arquiteta. Falar um pouquinho. É difícil a gente falar da gente, né? Do escritório de montar uma apresentação, né? Mas foi bem bom até porque a gente conseguiu parar depois de tantos anos fazendo mostra container, fazendo Casa Cor, parar um pouco também para ver o que eu fiz né, nesses anos atrás, e isso foi bem interessante nesses últimos dias aí para separar o conteúdo. E eu trabalhei com planejamento urbano em Curitiba. Eu falo que eu sou aquela arquiteta um pouco assim, que eu tenho que cuidar com o foco, porque eu tenho essa questão de querer lidar um pouco com cada coisa, né? Eu trabalhei com planejamento urbano, eu trabalhei com projetos arquitetônicos, eu trabalhei com interiores, enfim, tive que fazer coach para lidar com tudo isso, mas eu vi que eu gosto disso, eu gosto de aprender um pouco de cada informação, que nem a gente fala, de estar junto com os especialistas, né, que você comentou aí, eu vejo como muito importante. E na área da arquitetura eu participei da Casa Cor 2017, eu, o arquiteto Diego Viale, daqui a pouquinho, se ele não entrou, acho que ele entrou, é aniversário dele hoje, parceiro nosso. Que legal! Parceiro do Rodrigo, nosso também ali. Que bacana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas parcerias. E a Mostra Container no Paraná foi um projeto mais desafiador que eu tive, porque foram 2 anos para conseguir certificação LEED, envolve toda a equipe estarem alinhadas, 23 arquitetos, profissionais. O Rodrigo também estava lá com a gente, tanto na Casa Cor quanto na Mostra Container. 2 anos assim que você deixa a família de lado, você deixa de ganhar dinheiro, de você atender seus clientes para você estar investindo em algo que você tem uma visão de longo prazo. Então foi um desafio, mas hoje a gente vê que tudo que a gente sempre prezou está fazendo mais sentido do que nunca nesse momento. Nossa! Né? Verdade. E agora, um pouquinho assim, em relação ao Condomeeting, né, que é uma agência de comunicação em negócios condominiais, aí eu posso falar também um pouquinho de marketing, um pouquinho de lidar com fornecedores, fazer essa ponte entre fornecedores e os síndicos, entender as demandas de cada situação. Então, tem essa visão comercial também. Eu faço um programa no Conde TV, que é o maior canal de condomínios do Brasil. Todas as quintas-feiras a gente tem programa lá, que a gente entrevista síndicos, profissionais, outros arquitetos, engenheiros, e aí que a gente consegue estudar mais. Então, era um projeto que eu pensei, mas será que eu vou conseguir encaixar mais isso? Mas é aquele momento que eu realmente consigo estar com as pessoas para trazer esse conteúdo e para estar estudando, né? Então, é um pouquinho aí da nossa experiência.
Que bacana. No final, eu vou colocar lá para a galera no chat, para quem quiser seguir vocês e acompanhar aí o trabalho, né? Que é sensacional. Obrigada, Miriam. E você, Rodrigo? Vamos lá. Meu nome é Rodrigo Casarini. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos que estão tirando um tempinho para nos ouvir, para fazer esse bate-papo, né? É muito bacana ter pessoas que gostam desse tema, que se envolve, que doa seu tempo. Então, eu estou muito feliz hoje, sabe? Tá participando com a Miriam, que é minha parceira de outros trabalhos, como ela já falou, tá? Minha formação é técnico agrícola, eu trabalho com plantas, tá? Mas eu sou administrador de empresas, eu sou perito judicial ambiental, eu sou apaixonado por sustentabilidade, então eu sou conhecedor um pouco mais voltado para a arquitetura, né? Então, mas a gente fala um pouco, a sustentabilidade hoje, ela envolve todos os setores, né? Então, tanto na moda, tanto na arquitetura, que a gente fala da construção civil, porque nossa cidade é bastante... esse ramo é muito forte, mas todos os ramos, todos trabalham com sustentabilidade hoje, deveriam trabalhar muito mais, porque o planeta depende disso. Então... E por isso mesmo que eu quis, que a gente, né, fez questão que vocês participassem, né? Porque a gente não pode mais fechar os olhos. E a gente falou muito no nosso treinamento, principalmente na questão de liderança, na questão de propósito, né? A loja, ela precisa estar envolvida hoje a um propósito muito maior do que simplesmente vender, né? O propósito, ele precisa ser de dentro para fora. E tem lojistas aqui, inclusive tem lojista lá de São Paulo que estão passando por reformas, tem lojista aqui que é lá do sul de Santa Catarina que está pensando em reformar, está pensando em abrir outra loja, né? Tem lojista aqui que está em shopping, tem lojista que está em rua, então assim... eu acho que fazer essa conexão, tanto para quem está pensando de repente em atualizar a sua operação, tanto para quem já tem uma operação que de repente acabou de passar por uma reforma, ou de repente para quem, eu não estou conseguindo investir agora, mas o que eu posso fazer para me conectar e para conectar o meu cliente com esse momento que é tão importante, né? Para realmente linkar os seus valores, os seus propósitos também com a sustentabilidade, né? Então, é muito, muito, muito legal. É um conteúdo que eu me interesso também demais, né? A gente é aqui especialista em varejo de moda, mas quando a gente vai fazer as nossas ações, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai fazer um planejamento junto com os lojistas, muitas vezes eu incluo ações pensando já na sustentabilidade. O que a gente pode fazer para envolver, né? Coisas até muito básicas que qualquer um pode fazer. Então, e eu acho que é exatamente isso, quando a gente fala de líderes, que é o que a gente tem aqui, e muitos até vão assistir depois, nós somos líderes que a gente precisa influenciar as pessoas. E a gente começa influenciando a nossa equipe, e a gente começa incentivando e influenciando os nossos clientes. Então, a gente tem uma responsabilidade perante aí a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade, enfim, né? Então, acho que faz todo sentido. Para começar, galera, eu gostaria de perguntar para vocês, assim, não sei quem que vai me responder, mas vou deixar vocês bem à vontade, que é assim, a gente está visualizando várias tendências, né, se tratando de sustentabilidade. Quando a gente fala, assim, para o varejo de moda, que tipo de tendências que vocês visualizam que hoje o lojista já consegue... começar a se conectar com isso, né? O que ele já consegue, de repente, implementar e o que vai poder fazer sentido, de repente, até com pouco custo. Mas quais são as principais aí que vocês já visualizam e que quando vocês, de repente, passam em frente a uma loja e, de repente, é um segmento, você já fala, nossa, essa loja poderia fazer isso, poderia deixar o ambiente mais clean, mais conectado com a natureza. Então, se vocês quiserem colocar aí para a gente... eu de moda, como falei, eu não entendo muito, assim, a questão da moda, mas mais da arquitetura, talvez, mas a minha sócia que é mais antenada na questão da moda e também lojista, tem uma loja de decoração, então ela
poderia ajudar mais, mas na questão assim, hoje a indústria 4.0, chamada hoje, gerou um novo perfil de consumidores. Eles são mais conectados, porque eles têm mais acesso à informação na palma da mão, né? Então, eles se tornaram mais exigentes, mais rigorosos com os produtos e serviços que utilizam. Então, hoje, com essa tendência da sustentabilidade, estão procurando mais, assim, produtos, fornecedores, que sejam ligados à sustentabilidade, entendeu? Essa preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a sustentabilidade se tornou mais, assim, mais palpável hoje, né? Com essa mudança do comportamento de consumo ocasionado pela indústria, né? Hoje, os chamados millennials, a geração Z, tem exigido isso, né? Que as marcas também se posicionem diferentemente, né? Então, que elas procurem um fornecedor sustentável para produzir os seus produtos sustentáveis. Então, teve uma mudança e os lojistas também devem procurar para oferecer isso para os seus clientes. Eu acho que é isso que está acontecendo. Não sei se a Miriam concorda. Eu penso exatamente isso. A gente está vendo que, na verdade, a sustentabilidade ela não é só uma tendência, ela realmente é algo que a gente não tem como deixar de pensar nisso, não tem mais como. E o que acontece é que com a pandemia acelerou tudo isso, acelerou o uso da tecnologia, acelerou as pessoas olharem para dentro de si. Espero que isso seja o maior benefício de tudo, né? Eu vejo principalmente, por exemplo, um vendedor. Ele tem que estudar pessoas, ele tem que conhecer de comportamento humano, ele tem que olhar para dentro de si primeiro para entender o outro, né? Então, muitas vezes, os argumentos é a essência, é a busca de todo um resgate cultural. A gente sempre fala muito nisso. Depois eu posso colocar algumas imagens aqui também da cor, da mostra container. O que a gente fez? Porque esse era o nosso argumento, era falar algo a mais. Aqui a gente pensou, a gente tinha um texto que a gente falava desse resgate da família. Então, a gente pode trazer essas percepções para dentro das lojas e, às vezes, até reutilizando o produto, né? Então, assim, uma parede isso foi uma coisa que a gente fez na Casa Cor e eu atendo condomínios, então eu também trabalho com as questões financeiras, né? Isso é o maior... Quando se fala em condomínio, ninguém quer pagar mais, né? Mas tem que tentar entender o benefício que traz nos investimentos de tecnologia, que provavelmente isso também vai ser muito interessante para as lojas. A biossegurança, muito importante, porque para você... eu vejo assim, quando alguém me convida, por exemplo, o meu filho dá aula de inglês, né, na Influx. Eles fizeram um vídeo falando que como iam ser recebidas as pessoas de volta, né, que ia ter um tapete sanitizante, teve um vídeo lá mostrando, colocava o pé ali com o produto, com o hipoclorito ali, secava o pé, passava o gel, media, que a gente foi no shopping esses dias, a temperatura. Então, tudo isso são argumentos, porque eu estudo também, sou entusiasta na área de PNL, Programação Neurolinguística, há 6 anos, fiz vários treinamentos de alta performance, liderança, né? Então, não é só o ambiente, você tem que tentar entender ao máximo o todo. E aí fala de ambientes mais humanizados. Então, sim, o verde faz parte disso, mas tem a iluminação, tem a ventilação, a gente pode criar algumas situações, né? A gente, quero dar a sensação de que tivesse de dia, investe, específico na iluminação. A arquitetura hoje ela é mais multidisciplinar. Então, por exemplo, eu tenho uma parceira que às vezes, eu vou fazer um projeto específico para uma área que eu nunca fiz projeto. Eu tenho essa parceira na área de iluminação, que ela é expertise em iluminação. Então, ela vai, né? Eu tenho o Rodrigo, que é expertise na área de paisagismo. Então, ele é meu parceiro, né? Estou fazendo um projeto aqui, as sensações... Eu posso identificar as sensações que eu quero trazer para aquele ambiente, né? Mas eu preciso reunir tudo isso na hora de fazer um projeto. Então, trazendo um pouquinho dessa relação, eu vejo como o maior benefício, né? O que o vendedor, as lojas precisam trazer é isso, né? Não é só arquitetura, né? É um pilar forte, porque falar do comportamento humano, o que o ambiente traz, eu até escrevi sobre isso na edição passada da revista, as sensações que o ambiente traz para as pessoas na mudança de comportamento. Pode gerar alegria, pode gerar fome, pode gerar ansiedade, né? Eu andei falando com alguns lojistas também, falaram que muitos homens também estão aderindo mais produtos, apesar que falam que eles pedem mais desconto, mas
também estão comprando mais, né? Era aquela fama que só mulher que compra, né? Inclusive, o mix masculino aumentou muito, né, em função disso, né? A moda masculina, o mix antiga, há um tempo atrás, ele era muito mais reduzido, né? Mas o mercado, ele percebeu que ele precisava aumentar esse mix justamente para influenciar e para estimular o homem a comprar mais, né? Isso é muito legal. Ô Miriam, muito legal essa questão ali que você falou do ambiente. Inclusive, isso é uma questão que a gente também já traz, e já falamos muito em lives, já fizemos muito conteúdo, já informamos, já nos conectamos muito com o nosso cliente em relação a isso, né? De você proporcionar um ambiente confortável, de você proporcionar um ambiente clean, não tão poluído, quer dizer, não poluído, né? Como que você visualiza, por exemplo, hoje, um ambiente conectado, trazendo para a realidade dos nossos lojistas, né? Que é varejo de moda. Como é que é esse ambiente que vai deixar o cliente mais confortável dentro de uma loja? Na verdade, tudo depende um pouco, né? A gente precisa conhecer exatamente o perfil de cada loja, né? O que quer trazer, né? Assim, o que eu vejo em relação a dar um exemplo, por exemplo, eu como profissional, eu gosto de entender até onde, da onde vem o produto, né? Por exemplo, a amostra container que eu participei, a gente tinha que falar tudo, da onde que veio o produto, quem era, por que aquele parceiro, o que gerava de desperdício, no caso, para o meio ambiente, né? Então, essas eram as escolhas de compra. Mas, por exemplo, assim, muitos elementos naturais. Então, quanto mais você traz os elementos naturais, às vezes, por exemplo, texturas, papel de parede líquido é um bom exemplo, que é um produto muito fácil de aplicar. Você pode, daqui a pouco eu mudei a loja do lugar. Você consegue molhar, tirar todo aquele papel líquido e colocar em outro lugar. Então, é um recurso bem interessante para quem quer dar uma repaginada. Tem a questão acústica envolvida também, né? Então, quando a gente tem, eu tenho o papel líquido aqui atrás de mim, acho que não vai dar para ver muito bem. Mas, então, o que acontece? São elementos naturais. A textura, por exemplo, ela traz algumas sensações, mesmo sem a pessoa tocar. Então, quando eu falo depende, que depende realmente do que quer, a sensação que quer trazer para aquele ambiente, né? Se for moda masculina, se for moda feminina, teria que estudar um pouco mais cada situação, né? Iluminação também, hoje a iluminação está mais barata, ela está mais sustentável, às vezes a questão da troca da iluminação, quem tiver com a iluminação, investe nisso, eu penso como prioridade a iluminação para uma loja é a iluminação, as sensações da natureza também. O Rodrigo vai falar mais aí sobre o jardim vertical que ele trabalha, vai trazer algumas novidades bem legais em relação a isso, que são módulos. Então, também é outra situação, né? Você pode mudar a base de lugar para lá, para cá, e tornar isso mais articulável, os ambientes, eles mudarem, não só a vitrine, né? Mas então, eu tenho percebido algumas questões assim. Mas tem N coisas aí, se a gente for falar, né, de amplitude, também tem que cuidar um pouquinho de ambientes que às vezes é muito espelho, tecidos, né? Você vai estar lá num provador com tecidos que também diminuem a reverberação do som, tecidos mais fortes, que nem a Adri, eu vi que ela está aqui, mas ela não está falando, mas com certeza ela pode participar muito disso, que ela tem uma loja de decoração, e eles trabalham com papel de parede, com tecido, então cada elemento que pode trazer para esses ambientes aí também, para controlar iluminação, para controlar... Que tipos de... Até vou aproveitar aqui que a Cleo acabou de entrar aqui, bem-vinda, Cleozitia! A Cleo colocou aqui no chat uma perguntinha que é muito legal. Que tipos de iluminações, por exemplo, para uma loja de moda? E que cores você acha que pode influenciar nesse momento, né? Porque a gente está até passando por um momento que é mais minimalista. Que tipo, de repente, de tons que uma loja de moda pode aproveitar para, se for repaginar, enfim, né? Que ela pode utilizar dentro da loja? Cores e iluminação. Que tipo de iluminação é mais adequada? Eu gosto muito de trabalhar com os trilhos, mas também depende muito, né, do que vai ter de pé direito, se vai colocar um teto às vezes preto porque não quer, a altura também influencia. Eu gosto muito de trabalhar com trilhos, eu gosto também de trabalhar com vários tipos de iluminação, desde que você consiga, às vezes, automatizar aquilo, né, determinado lugar vai ter a luz fria, mas tem que tomar um pouco de cuidado
com luz fria, né? Luz neutra seria mais ideal, né? Mas, assim, que nem eu falei, eu quando estou fazendo um projeto, eu realmente, quando eu vou falar específico de iluminação, eu tenho uma parceira minha, que é a Gabriela, a Radaeli, ela é arquiteta também, então eu falo de iluminação, seria melhor a gente passar um filtro para alguém que é especialista nisso, né? Que nem cada ambiente teria que estudar certinho para isso. Mas trilha é uma opção bem bacana, uma opção bem barata também, né? Então é bacana isso. E LED, muito. Hoje também tem agora trilhos, já vem pronto LED, vai dar pra, uma repaginada boa agora usando esses perfis metálicos. Tem bastante inovação na área de iluminação. Ele acaba sendo mais sustentável e dá um ar mais moderno também para a loja, né? Para o layout do ambiente, né? Porque antigamente, eu quero lustre de cristal, né? Teve uma febre disso, né? Então, não, tem muita inovação aí, dá para estudar bem, mas realmente teria que entender melhor cada ambiente, o que seria, se ela quiser falar o que seria o ambiente, para a gente imaginar como é que seria essa situação. Mas envolve o pé direito, né? Envolve os produtos, o tipo de madeira que vai ser utilizado. Enfatizar realmente a vitrine, tem que é um master plan, vamos dizer assim. Na arquitetura é assim, a gente fala assim, às vezes eu falo para o cliente, nossa, eu tenho uma ideia ótima, mas eu não vou te falar agora, porque senão você vai comprar essa ideia, na hora de colocar no papel, pode ser que não seja exatamente isso que eu estou te falando. Então, vai depender muito do público-alvo também que o cliente trabalha, as marcas que ele trabalha, né? E a questão também de orçamento. Isso é uma coisa que a gente faz sempre. A gente sempre busca trabalhar com uma planilha paralela, que é uma planilha de orçamento. Isso foi uma das coisas que a gente viu na Mostra Container. A gente precisava fazer uma planilha. Por quê? Porque na hora de escolher os produtos, não, a gente vai poder investir mais em tal produto porque vai economizar mais em outro produto. Né? Então, sempre trabalhar com essa questão financeira envolvida. Legal. Em relação aos tons, o que você sugere? O que está vindo junto com esse momento? O que são os tons aqui que são mais ideais para esses segmentos de lojas? O que você acha que é legal? Tons claros. No geral, assim, é que, mais uma vez, depende. Você vai trabalhar com um masculino, eu amo preto. Eu amo preto, os tons de cinza, se eu puder, sempre vou para esses tons. Mas, assim, dependendo do que quer enfatizar, os tons claros, hoje, ele vai passar uma sensação melhor de biossegurança, né? De um aspecto mais limpo, do lugar mais limpo. Né? Mas, então, assim, varia muito. O que eu vejo bastante também é trabalhando ou só com cor clara, ou só com cor escura. Não tanto mais. Uma aposta legal também para enfatizar os produtos. E verde, muito verde, né? Muito verde, né? Natural de preferência. Eu estou visualizando que tem muitos estabelecimentos, lojas, que eles estão agora começando a conectar espaços, né? Espaços, ambientes, para deixar os clientes mais à vontade. Como é que você visualiza isso sobre esses ambientes, assim, que o cliente, de repente, pode sentar, que ele pode ficar mais em contato com a luz solar, né? Com a luz solar, com o ambiente mais externo, né? O que você sugere? Isso eu vejo como algo essencial, fundamental, se conseguisse ser sempre assim. O ambiente Google que fala, né? E ele estimula muito a criatividade, porque você vai estar como você quer estar. Se você quer estar sentado, você vai estar sentado, se você está em pé, né? Então, estimula muito, principalmente, a criatividade. E também a questão da segurança, mais uma vez, isso também envolve segurança, porque às vezes um ambiente compartilhado, a mãe está ali, está vendo o filho, por exemplo, né? Então, assim, ela se sente mais confortável e mais segura no ambiente assim. Quem gosta de pesquisar PNL, essas situações assim de comportamento humano, é legal pesquisar a pirâmide de Maslow. Ela fala sobre, né, os comportamentos, 5 comportamentos humanos da pirâmide. Os primeiros ali é essa questão de fisiologia, de segurança. Então, assim, se você conseguir trazer essa base forte no ambiente, né, o resto fica mais fácil, porque daí você vai poder trabalhar a questão da autoestima e outras situações ali que vai envolver a compra. Mas o básico dessa pirâmide, por exemplo, é um bom exemplo para trazer para o ambiente. Legal.
Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta para você. Inclusive, a gente esteve em loja faz algum tempo, fazendo um trabalho, e eles tinham acabado de fazer uma repaginada na loja e eles tinham colocado plantas naturais. Só que o que acontece? Eles trabalharam com aquela samambaia, e a samambaia estava com um aspecto muito feio, murcha não. Ela estava com um aspecto de que não tinha sido bem tratada, sabe? Não sei se vocês me entendem. E aí a lojista falou que ela tinha muitas dificuldades, porque ela tinha que ficar trocando isso muito constantemente, que não era uma planta muito bacana de se ter na loja em função dos cuidados. A minha pergunta é, que tipo de planta que você acha hoje que pode realmente ser o ideal para se ter dentro de uma loja, né? Considerando que o espaço, considerando que para não ter nenhum tipo de situação, de repente, indesejável de, por exemplo, como a criança colocar na boca, história de espinhos. Que tipo de planta que você sugere? Não, a questão da samambaia, ela é uma planta muito versátil, entendeu? A gente trabalha... A samambaia, ela só requer um pouco mais de irrigação. A necessidade dela hídrica é um pouco maior. Talvez essa pessoa não tenha utilizado um sistema de irrigação automatizada, igual a gente faz nos nossos trabalhos, entendeu? Então, talvez faltou água e sim, a planta murchou e tal. Então, de repente, se ela utilizar plantas com necessidade hídrica menor, um exemplo, uma zamioculca, um pacová, que são plantas mais de ambiente interno, ela tem uma necessidade hídrica menor, então o cultivo dela ela é mais fácil, tá? Mas a gente trabalha com jardim vertical, hoje nós temos uma estrutura que ela é totalmente automatizada, então a pessoa fica mais tranquila nessa questão do cuidado. Todos os dias, no mesmo horário, ela vai fazer essa irrigação sozinha, tá? Então, ela é totalmente automatizado, é por gotejamento, é uma economia de água também, e o jardim vertical, ela traz uma sensação gostosa para o ambiente, entendeu? Além de transformar ar poluído em ar puro, ela tem a estética, deixa a loja muito mais bonita. Então, hoje, os lojistas, quando vai fazer uma repaginação, elas estão procurando justamente isso, trazer algo novo, trazer a planta para dentro da loja, fazer um jardim vertical, usar plantas, para trazer aquele ambiente mais agradável para justamente isso. Quando as pessoas ir visitar a loja dele, ela sentir mais confortável. Entendeu? Então pode a gente está usando como backdrop, né, para fazer fotos, enfim, né? Como é que funciona essa irrigação automatizada? Eu tenho curiosidade, inclusive. Eu já visualizei. Posso começar a apresentação aqui? Daí tem algumas imagens. Ai, legal. Por favor. Como que eu faço? Você vai ali no cantinho. Você está na sua apresentação. No cantinho tem 3 pontinhos e você coloca lá apresentar agora. Aí você coloca tela cheia. Achou? Ah, meu Deus. Apresentar agora, daí vou ali, tela cheia. Aí você coloca tela cheia, aí você clica dentro daquela imagem que vai aparecer, aí ele já vai rodar para você achar sua apresentação. Eu vou te mostrar aqui, ó. Ó, vai todo mundo aprender comigo aí. Na tela cheia. Aí você vem aqui, clica aqui. Quando você clicar aqui, ele vai aparecer compartilhar. Daí já vai estar na sua tela. Ah, tá. Achou? Se o Rodrigo quiser ir colocando, Rodrigo, enquanto a Miriam vai colocando aqui. Tá. Então, você falando? Pode ir falando. Está aparecendo aqui, Miriam. Ah, tá. Então eu vou aparecer aqui. Então eu vou falando enquanto ela vai colocando aí sobre a questão do jardim vertical e de plantas que a gente traz para dentro do ambiente. A nossa empresa é Infinity, né? Nós temos a preocupação
com o meio ambiente. Então, desde a estrutura dela, ela já é confeccionada com plástico reciclado e reciclável, tá? Agora a gente vai lançar uma estrutura que é feita através do rejeito. O rejeito é o resíduo que não pode mais ser reciclado, tá? Então, a gente tem essa preocupação. A gente trabalha com parceiros também que têm essa preocupação também. O que os lojistas deveriam se preocupar é a questão da fabricação das peças, como os nossos parceiros. A gente tem vai ter uma empresa que os móveis dela são feitas de algodão. E a preocupação dessa empresa é que esse algodão seja orgânico. Ela não faz o produto dela se o algodão não for orgânico, entendeu? Então, os lojistas, se eles se preocuparem também em comprar peças de vestuário da moda, que os fornecedores estejam preocupados dessa forma, também já vai ajudar, entendeu? Tem as grandes... Quais são os cuidados para você conseguir, né, assim, preventivos e para você conseguir manter um jardim vertical do jeito que está aqui na foto? Tá. Primeiro, assim, eu trabalhei muito tempo eu trabalho muito tempo com plantas, tá? Então, já estudei, pesquisei vários sistemas. E jardim vertical é assim, se o sistema não funciona, o jardim vertical não vai funcionar, tá? Então, hoje, o nosso sistema, ele é tido como um dos melhores do mundo, por quê? Que legal. Por causa da praticidade do cuidado, entendeu? Então, todo esse cuidado com as plantas, o lojista não vai ter, entendeu? A manutenção é menor, tá? Então, ele vai ter esse jardim vertical por muito mais tempo na loja dele, entendeu? Então, é mais sustentável justamente por causa disso, tá? A irrigação é automatizada, então, no mesmo horário, todos os dias, a mesma quantidade, entendeu? É isso que você falou dessa samambaia. Às vezes a pessoa foi lá e encharcou ela, mas depois demorou mais 15 dias para ir lá molhar novamente. Então a planta sofreu esse estresse. Então ela ficou, de repente, murcha, tá? Então essa automatização serve para isso. Ela vai fazer com que a planta se adapte. Por exemplo, é igual você sentir fome no mesmo horário. A planta também vai receber a irrigação no mesmo horário, a mesma quantidade, entendeu? Então vai manter essa planta por mais tempo e vai dar menos manutenção. Que legal, então, bacana. Ele foi bem humilde, Juliano, para falar sobre isso, porque ele lançar um produto desse a partir dos rejeitos, isso é muito impactante para todo mundo, para o mundo, é realmente um produto assim, quem está ouvindo essa live se sentir privilegiado, assim como eu, de estar vendo o Rodrigo lançando um produto tão bacana, sabe? Tem que ter o seu valor aí que a gente tem que agradecer. Nossa, muito legal mesmo, viu? Parabéns. Muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que funciona hoje, por exemplo, assim, qual que é o tempo que essa planta, ela tem validade? Por exemplo, você vai fazer hoje um jardim vertical dentro de uma loja, né? Qual que é a validade desse jardim? Para a gente começar a pensar numa manutenção, enfim. Na realidade, assim, a gente, com esse sistema que a gente utiliza a Cuia 21. A Cuia 21 são utilizados pelos maiores produtores do país. Então, ele foi estudado durante anos o tamanho dessa cuia, que é a necessidade do substrato da vida útil mais longa, entendeu? Então, e quando a planta estiver sentindo, a gente consegue, através da adubação líquida, que é a fertirrigação, dar um up nela, dar uma sobrevida para essa planta. Entendeu? Então a planta vai ficar muito mais tempo ali, ela não vai ter vida útil se você cuidar bem dela, tá? Ela vai ficar ali muito tempo, muitos anos, na verdade, entendeu? E se precisar, caso precisar trocar, ele é um sistema simples que você troca uma única planta, aquela que tiver a necessidade, você não precisa mexer muito com elas, muda uma planta só, é fácil de ser encontrada, você encontra até em hipermercados no setor de jardinagem,
tá? A pessoa mesmo pode trocar, não precisa, nossa, vai dar uma manutenção, vou ter que chamar um técnico, vou ter que desmontar tudo, não. A pessoa vai lá, ela mesma troca, ela mesma faz isso sem sujeira, tá? Porque a loja vai estar funcionando e tal, então não vai dar sujeira, não vai ter esse problema. Então é um sistema super prático e que dá menos manutenção do mercado. Hoje o sistema que dá menos manutenção. E deixa Rodrigo, eu te perguntar. Pois não, pode falar. Complementar o Rodrigo em relação ao jardim, que esse sistema que ele trabalha é independente da altura, né, Rodrigo? Porque ele tem uma resistência que pode ir subindo por ele, Rodrigo? Como é que funciona isso? Cada nicho suporta 62,5 kg, tá? Então, uma pessoa pode subir em cima, cada nicho, entendeu? Cada onde vai uma planta suporta 62,5 kg. Então, ela é super leve, mas também super resistente. Então, ele é bem bacana, bem versátil. E o jardim vertical não tem somente a estética, né? Ele traz outros benefícios. Ele reduz o efeito sonoro, ele traz uma sensação de paz, vários benefícios que ele traz. Ele é um item de sustentabilidade também, entendeu? Lindo, né? Você pode entrar na lei de incentivo do IPTU verde, talvez o lojista pague menos IPTU da sua loja por estar usando um produto de sustentabilidade. Que legal. Então, vários benefícios. Que bacana. E deixa eu te perguntar em relação à região, porque a gente tem várias regiões, né? Tem regiões mais frias, temos regiões mais quentes. Aí vocês vão colocar, por exemplo, o sistema é o mesmo, só vai mudar então a planta que vai se adaptar conforme a região, é isso? Justamente. Então, depende da região do país, depende do ambiente, se ele é interno, se ele é externo. Então, a gente determina qual espécie se adapta mais, entendeu? As plantas são bem versáteis, elas se adaptam também, mas a gente procura já no projeto fazer uma projeção, um estudo daquele ambiente. Então, o ambiente vai ter ar-condicionado, não vai ter, interno, é externo, tem luz, não tem luz. Então, faz esse estudo para que a planta dure mais tempo da mesma forma que ela veio quando foi implantada. Nossa, muito legal, viu? Nossa, muito bonito mesmo. Parabéns. Tem mais imagens aí para a gente ver, Miriam? Tem, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, né, que a gente falou das transformações, né, da pandemia que acelerou tudo isso, né, que vem dos edifícios, restaurantes, lojas, residências, e a Casa Cor seria um bom exemplo para a gente falar sobre os itens de sustentabilidade que a gente aplicou, né, então imagina, a gente considerou como se fosse uma tela em branca, né, um ambiente que a gente recebe. O que acontece? A gente, trazendo o resgate da infância, a gente trouxe um ambiente, lógico, que tem essa questão da tendência, né? Então, o greenery era a cor do ano, pela Pantone, então é que nem na moda, normalmente, às vezes tem aquele desfile aquele tecido lá, nossa, mas quem que vai usar esse tecido? Não, você precisa estudar a tendência para ver quais seriam o caimento, tudo aquilo, né? A arquitetura também. A arquitetura, a moda, a parte de automóveis, elas são muito ligadas umas às outras. As tendências são sempre similares. Aqui a gente trouxe aquele armário da vovó, mas ao mesmo tempo o nosso ambiente, que isso também é legal trazer para as lojas, ele tinha um porta-retrato que ele apagava a luz, acendia a luz, mudava de música, só passando a mão na frente do porta-retrato. Então, foi bem legal, assim, porque as pessoas passavam pelos ambientes, quando elas entravam na cozinha, elas respiravam, assim, sabe? Que é aquela sensação de lembrar da infância, de estar dentro da natureza. Esse teto aqui, ó, que vocês estão vendo a imagem? Sim, aham. Esse teto aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês, ó. Ele estava numa feira em Itajaí, ele ia ser jogado fora, e a gente queria trazer essa sensação de que o ambiente, ele tivesse como se fosse no lado externo, né? Como se fosse uma varanda, alguma coisa assim, né? Então, a gente pintou muitas coisas, eu e o Diego mesmo, a gente ia lá, o Rodrigo também, o pessoal da Cruz Decor ajudava a gente, colocava tudo dentro do carro para ir para lá, e para Floripa, né? No caso, a gente fez essa mostra lá, e a gente pintou de preto, usamos os tecidos, ó, dava a impressão de que fosse um pergolado, vazado, enfim, para trazer a
sensações. Então, com elementos bem baratos, né, que iria para o lixo e a gente ressignificou ele, né? Nossa, muito legal. E aí também, assim, por exemplo, a gente tem um pouco de luxo, né? Se for ver, a gente tem a questão dos painéis de madrepérola, as geladeiras, as poltronas bem confortáveis, né? Trazendo essa questão do conforto também. Mas o nosso principal, que a gente vê também como uma tendência para as lojas, para as casas, esse resgate da essência, né? A gente A história do memorável, né? A gente quer viver experiências memoráveis. A gente quer se conectar, voltar às nossas origens, né? Exatamente, tanto que a gente escreveu bem isso, assim, né? Ela cresceu, mas não esqueceu suas raízes. Né? Então, eu penso que o que as lojas puderem também trazer esse diferencial, esse algo a mais para atrair esse cliente que está buscando esse consumidor mais exigente, vamos dizer assim, né? E estar num lugar que ele se sinta real, né? Porque até teve um lojista que foi bem legal, ele fez uma loja dentro de um shopping em Curitiba, só que ele fez a arquitetura de rua. Então é a loja mais diferente do shopping, porque toda a loja dele dentro ao piso, ele é como se você estivesse dentro de uma calçada. Então ele colocou na frente da loja, ele colocou uma banqueta com uma árvore de uma jabuticabeira. Tudo ele trouxe a referência, porque quando a gente está dentro do shopping, a gente fica meio que agoniado. E aí ele trouxe essa referência de loja de rua, e as pessoas param na frente da loja dele e ficam encantadas, né? Então ele trouxe para a vida real. Então é muito legal, assim, né? E tudo isso ele deve levar para as redes sociais, né? Porque agrega valor para o produto dele, né? Contar Com certeza. Eu tenho visto algumas lojas que vão inaugurar no shopping que elas já estão falando disso, já. Sobre essa preocupação, né? Mas é isso aí, passar um pouquinho também, a gente fez lá na Mostra Container, né? A gente falar de tecnologia e de sustentabilidade, né? Que eu falei um pouquinho lá que a gente participou com os profissionais lá. O banheiro do Bosque era também era algo que envolvia sustentabilidade e tinha o foco de alto padrão em alguns momentos. A gente trabalhou com acabamentos da Tecela, que é uma empresa muito legal ali de Tijucas. Eles têm os produtos bem diferenciados que podem molhar também, porque o lojista também tem que pensar na manutenção, né? Assim como os condomínios, que geralmente são os meus clientes principais, eles também, né, tem que pensar em tudo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ia colocar mais imagem, não? Não, parou agora? Parou, aham. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre banheiro, que é uma coisa assim, geralmente quando a gente vai para a loja, se vocês já utilizaram o banheiro de loja de moda, é assim, geralmente aquele banheiro apertadinho, feinho, com vassourinha atrás da porta, balde, um monte de cacalhada. E aí, assim, olha só, quando a gente vai num banheiro de um restaurante, onde aquele banheiro ele é clean, onde tem uma vegetação é boa, uma planta, a gente quer tirar foto, né? Uma iluminação boa. Que dica que vocês podem dar, trazendo, né, a experiência de vocês para dentro da loja, para a gente levar isso, para fazer esse banheiro da loja ser instagramável? Bem lembrado, é um assunto isso é bem legal de falar, porque realmente, agora eu já me lembrei de lojas que eu fui no banheiro que a gente perguntava, nossa, mas será que eu podia usar mesmo ou se era só dos vendedores, né? E tem isso mesmo, de investir pouco e às vezes conseguir ter um resultado bacana, né? Eu priorizo sempre, tanto em todos os projetos que eu posso, deixar, por exemplo, a pia fora, a cuba fora da parte do vaso sanitário. Porque se um está usando, se um está querendo ali tirar foto, não vai atrapalhar o outro que está querendo entrar, né? Mas e sempre com os espelhos, se fosse possível ainda um lugar que tivesse ali, mas que quem tivesse no espelho conseguisse olhar o resto da loja, uma coisa mais informal, digamos, não tão congelado, né, de ter um ambiente separado, mais integrado mesmo, né? Uhum. Então, não precisa ter cara de banheiro, né? Não precisa ter cara de banheiro. Iluminação também, mais uma vez, iluminação indireta, sempre iluminação indireta. Antigamente, era aquela iluminação no centro dos ambientes, né? Agora não, ela está mais espalhada e isso valoriza mais as paredes.
Então, e lembrar também dos pontos, né? Lembrar que a luz quente geralmente deixa a gente mais bonita. Exatamente. E você pode concentrar quando você quiser no produto, né? Você pode direcionar para o ambiente, para o produto que você quiser valorizar, né? Ou até ter a memória de tudo aquilo que ela viu ali em algum momento para certificar ali dentro do próprio banheiro. Eu já vi bares que passaram mensagens dentro lá da balada, né? Então as lojas também podem aproveitar aquele ambiente para fazer mais alguma propaganda também, ou mesmo uma consciência. Eu quero até fazer mais umas perguntinhas para o Rodrigo, mas antes eu quero perguntar para você, por exemplo, agora a gente está com muitos protocolos, né, de higiene, de cuidados, né? Eu até tenho, eu sou muito crítica em relação, inclusive, à gestão pública, porque eu acho que hoje os protocolos que está se levando para o varejo de moda, inclusive, eu acho que as pessoas elas fazem tempo que elas não entram dentro de uma loja, porque os protocolos eles são incoerentes, inclusive, com a realidade que a gente visualiza, né? Porque você vai, as lojas elas não têm mais esse fluxo que a galera acha que tem, né? E aí você vai num supermercado, você vê ele abarrotado de gente. Então, na minha percepção, Ju, eu visualizo uma incoerência em relação a um segmento para outro. Mas, né, enfim, né? Você comentou sobre a história do tapete, que eu achei muito legal. Que tipo de protocolos que as lojas podem adaptar, né? Que não está relacionado a um custo, mas um investimento, porque isso vai continuar, né? Essa história de a gente ter que manter os cuidados, eles vão continuar. Que tipo de acessórios que vocês indicariam para que as lojas pudessem, de repente, já começar a implantar nos seus ambientes? Essa dica do tapete sanitizante é bem interessante. Ele, na verdade, ele é um tapete como se fosse um tapete normal da loja, né? E ele cabe, dependendo do tapete, do tamanho, até 3 litros de produto. Então, toda hora, não precisa ficar ali toda hora colocando o produto. A única questão para a loja que tem que tomar um cuidado é que quando se fala em sanitização, nessa barreira de biossegurança, na verdade, esse estudo foi feito com animais, né? Até nas primeiras conversas que eu tive no primeiro final de semana da pandemia, eu trouxe um médico veterinário para entender mais como é que seria isso, porque eles precisam, para entrar nos ambientes, eles precisam estar 100% limpos, né? Então, lá, eles realmente têm que molhar o pé para limpar tudo. Só que isso, às vezes, acaba dando transtornos. Eu já vi isso no condomínio, que, às vezes, molha muito e tal. Então, tem que ter... Tem tapete já pronto, que já tem a parte da sanitização e já tem o lugar onde seca. Mas a sensação que você tem de nossa, eles estão cuidando realmente desse ambiente, é bem importante, porque você prioriza, às vezes, você entrar numa loja que você vê que tem uns cuidados, né? E a preocupação que eu vejo também é que as pessoas estão pensando como que está sendo o tratamento dos funcionários. Isso eu imagino, né? Boa! E não é só porque está de máscara que não pode dar um sorriso, né? A gente sorri com os olhos. Exatamente. E não adianta estar com uma máscara e estar com ela a semana toda, né? Então, os protocolos, eles vão muito além do que as pessoas enxergam, né? Além do tapete. Ju, uma coisa legal também que vale a pena assim, falar por exemplo, eu vou dar um exemplo das minhas primas, que elas têm uma casa pet, né? Elas têm um hotelzinho de cachorro. Com a pandemia, elas perderam os clientes, porque, né, principalmente hotel, que as pessoas não estão mais viajando, não estão deixando mais os cachorrinhos no hotel. E elas têm os custos, né, bem altos em relação ao aluguel e tudo mais. E daí elas pensaram, tá, e agora, o que a gente vai fazer? Foi muito interessante porque elas lançaram máscaras, só que elas lançaram bem diferentes, com carinha de cachorro, e cada semana elas foram criando a modinha delas, digamos assim, e inovando, né? Então, agora, essa semana, elas lançaram as máscaras de viagem. Então, tem lá a Europa, tem Paris, tem Holanda. Que legal. É muito legal, é use.mask, né? Então, assim, isso é muito legal também, sabe? Às vezes você tem um cliente VIP que você vai lá mandar, ele comprou vários produtos, ele leva uma máscara diferenciada. Então, tem que ir buscando cada vez mais ter criatividade para lançar essas situações, mas acho bem interessante também para as lojas. A criatividade, ela é bem-vinda em tudo, né? E agora criatividade... é ainda, né? Acho que o Rodrigo caiu, peraí.
E agora está tudo mais rápido ainda, né, Ju? Ô, Rodrigo, vou te mandar o link aqui de novo, você entra normalmente de novo, tá? Aqui, já deu. Não. Vamos ver se ele vai conseguir. Acho que vai, é o mesmo link, né? Acho que vai. Ô, Miriam, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Aqui a gente fala sobre protocolos de higiene, a gente fala sobre cuidados. Como é que você está visualizando? Os clientes, eles estão realmente com mais cuidados? Vocês que estão, né, frequentam em vários lugares, estão fazendo vários projetos. Como é que você está visualizando o cliente? Ele está realmente preocupado? Ou ele não está dando muita bola? Você acha que faz uma loja que tem um tapete diferenciado, que tem lá os protocolos todos, como é que você acha que o cliente está visualizando isso? Eu vi que, por exemplo, assim, como a gente, vou dar um exemplo, né, do que em relação aos fornecedores que principalmente a minha sócia, que é minha irmã, ela que faz a parte comercial dos fornecedores da agência, né? Antes, assim, colocava algo, divulgava algo, digamos, sem sentido. O que eu vejo é que as pessoas agora, elas querem ter um marketing de conteúdo, por exemplo, elas querem aprender algo a mais. Então, assim, a gente agora indica aos fornecedores a colocarem algo a mais que, ainda mais agora com essa questão de ter live, de ter muito conteúdo gratuito e tudo mais, as pessoas vão tendo acesso, vão conhecendo mais, vão querendo saber mais. Então, assim, eu não vejo que as pessoas, às vezes, elas vão deixar de comprar porque elas precisam, sabe? Meu marido trabalha com carros, ele tá vendendo mais carro que nunca. O pessoal que trabalha com decoração está vendendo muita decoração porque as pessoas estão olhando para casa. Às vezes a gente tem que estar no dia a dia agora que as pessoas estão se expondo mais, tem que ficar mais arrumadinha, não é só ficar de pijama em casa. Então, eu vejo assim, os vídeos nas redes sociais para atrair esse tipo de cliente, eu vejo como uma ferramenta fundamental para você expor aquilo que você está querendo transmitir de valor. Eu acho que o Rodrigo não vai conseguir entrar. Ô, Rodrigo, que estranho. É o mesmo link. Vai tentando aí. Se você conseguir, me avisa que eu te aceito aqui, tá? Ô, Miriam, eu ia fazer essa pergunta aqui para o Rodrigo. Em relação, eu visualizo assim que tem lojas que às vezes acabam até colocando plantas artificiais em função que às vezes as naturais dão muito problema, tem medo, né? O que você visualiza assim? Dá para se usar, faz, né? Vai ter o mesmo efeito? O que você sugere aí para os nossos lojistas que estão pensando em dar uma repaginada na sua loja? O Rodrigo conseguiu. Bem, eu tenho artificial aqui atrás, né? Eu estou na agência aqui no escritório. E assim, se não tem jeito, é legal, não traz as mesmas sensações, né? Tudo aquilo que os benefícios para respiração e tudo mais, mas o impacto no cérebro é bem grande também, porque o que acontece? O cérebro, quando ele entra no ambiente, às vezes uma dica legal para a loja, tomar muito cuidado, às vezes, com mobílias que sejam pontiagudas, que trazem aquela sensação de perigo. Às vezes, você trabalhar com forma mais orgânica, assim, elas trazem mais aconchego, né, nessas sensações. E o cérebro, ele tem que ler tudo aquilo, né, que a gente tem de informação. Então, assim, a planta, ela não é algo a mais para ler, porque já vem desde as ancestrais, né? Então, é algo que vai passar e a gente não vai ter essa leitura, a gente só vai ter aquela sensação do bem-estar. Então, por isso, ela não é algo que vai ser positivo também. Eu vejo como algo positivo. Mas se for possível, natural, vai ser melhor ainda. Uhum. Ô, Miriam, eu acho que o Rodrigo não vai conseguir. Mas ele conseguiu. Oi, Rodrigo, voltou. Que bom que deu certo. Se quiser abrir seu microfone. Rodrigo, inclusive, eu tenho uma pergunta aqui para você. Sobre a questão, né, se de repente tiver alguma loja aqui que quiser trabalhar com esse jardim vertical e quiser dar uma repaginada na sua loja, como é que funciona a questão do investimento? Isso é acessível para todo mundo? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem importante, porque a gente está num momento onde está todo mundo meio que retraído, né? E todo mundo também está visualizando que
é preciso fazer muita coisa. Então, os lojistas, eles estão se organizando também financeiramente para visualizar o que é possível, o que é viável. Fala aí para a galera sobre a questão de investimento, né? Assim, quais são as vantagens e o investimento? O investimento não é muito alto, entendeu? A gente pode fazer um projeto também que não onere muito. Qualquer parede pequena, porque o lojista também ele tem que otimizar o espaço dele, entendeu? Então, às vezes, ele não precisa fazer uma parede gigante. Faz uma parede pequena lá, que fique bem bacana, um projeto bem pensado, alguma coisa assim, só para ele ter essas plantas dentro da loja dele, fazer um espaçozinho pequeno, mais bacana. Então, o investimento não vai ser muito alto, sabe? Então, entre em contato com a gente faz um projeto bem bacana, bem enxuto. A gente sabe também o que está acontecendo no mercado, não está fácil para ninguém. Então, a gente se ajusta e tenta ajudar para viabilizar isso, porque ele também pode ter outros benefícios instalando o jardim vertical na loja dele, que é o desconto no IPTU através da lei do incentivo do IPTU verde. Isso entendeu? É para todas as regiões, Rodrigo? Isso é uma informação coerente aqui para a nossa região? Ela é uma informação para qualquer região? Sabe me dizer? Do quê? Do IPTU verde? Isso, do incentivo verde. Não, o IPTU verde é uma lei nacional que cada município precisa implantar no seu município. Balneário Camboriú está em fase de implantação dessa lei, entendeu? Então, o lojista até ele pode, através da força que tem, né, do comércio, ele pode sim estar instalando o jardim vertical e fazer esse esforço de ir até as autoridades para agilizar esse processo, entende? Então, tem vários itens de sustentabilidade que podem ajudar, e o jardim vertical é um item de sustentabilidade. Nós, lá no Espaço Infinito, que é a nossa sede que a gente está fazendo, a gente está utilizando vários itens de sustentabilidade, que é recolhimento da água da chuva, telhado verde, container, tudo para tentar reaproveitar. Nós também temos lá agora, a gente tem uma franquia de energia solar, que é a placa fotovoltaica, que a gente vai poder oferecer, e o lojista pode utilizar isso também, essa placa fotovoltaica, porque daí ele vai dizer assim, não, mas eu não tenho espaço na minha loja, ou a minha loja é dentro de um shopping, ou coisa nesse sentido, mas ele não precisa ter essa placa em cima da loja dele. Ele pode ter em outro espaço, pode ter em outro estado, pode ter em outra região, e transfere essa quantidade de energia para a conta dele, entendeu? Então, através de um investimento inicial, talvez depois ele não vai mais pagar a conta de energia. Tem lojas aí que paga 2, 3, 5 mil reais de energia todo mês. Com essas placas fotovoltaicas, com esse projeto, ele não vai mais pagar essa quantidade de energia. Você já imaginou a diminuição do custo dele, que ele vai poder repassar para o cliente dele? Através desse projeto. A gente tem esse material lá, vai ter na nossa sede ali, então a gente faz um projetinho. Ele não precisa colocar essa placa na loja dele, em cima da loja dele. Ele pode ter em outro espaço, em outra cidade, em outro estado, entendeu? Muito legal. Para estar utilizando essa tecnologia. Já fica uma dica até de uma campanha numa dessa, né? Porque, assim como a gente tem falado para os síndicos, vamos se reunir, a gente está em Balneário Camboriú com 5 itens implementados, vamos se reunir para ter força, igual conseguiram mudar várias questões de algumas leis aqui, prazos, né? Para ser condizente à realidade. Aí agora é o momento da sociedade se reunir para pedir esses itens, né? Com mais rigor. Mas assim, por exemplo, criar um selo, quem sabe, dentro do shopping, ou muito legal. Lojas. Eu sou uma loja que tem reuso de água, eu sou uma loja que tem energia solar, né? E assim vai ganhando pontos e não precisa nem falar. A gente tem essa ideia, a Miriam também acompanha, né, Miriam? Que a gente tem ideia através do Instituto, que a gente ajuda instituições, tem a ideia de fazer esse selo verde justamente para as lojas fazer
utilizar esses itens de sustentabilidade e dizer, ó, na minha loja eu utilizo item de sustentabilidade, eu utilizo peças, eu utilizo um jardim vertical, eu tenho energia solar, eu utilizo peças do vestuário que também vem da sustentabilidade. Tem hoje roupa que é feita do plástico, entendeu? Uhum. Então, a gente até procura... Tem coleções, tem muitas marcas, né? Inclusive tem lojistas aqui que trabalham com marcas que trabalham com coleções cápsulas que elas são totalmente sustentáveis, né? Então isso é muito legal. E como vocês colocaram no início, isso não é só uma tendência, isso é algo que a gente precisa começar a pensar, a gente precisa começar a levar para as pessoas, né? Influenciar as pessoas. E está muito linkado com o propósito. Então, assim, se daqui a pouco você vai precisar rever alguns aspectos visuais ou de layout ou de reforma mesmo na sua loja, por que não já começar a pensar em integrar nesse novo modelo, né? Porque a gente visualiza assim, né? Trazendo para a nossa realidade aqui de varejo de moda, a gente está trazendo para os lojistas cada vez mais a informação que o convencional, ele não impacta mais, né? O convencional, ele tá ficando para trás. E a gente está trabalhando e incentivando que os lojistas, da sua forma, né? Da forma como eles conseguem, para eles já começar a visualizarem a loja do futuro. E aí até eu brinquei numa aula, falei, olha, a loja do futuro eu não sei como ela vai ser, mas o gestor, ele precisa ser conectado, ele precisa ser um gestor que ele vai precisar passar informação para as pessoas da atualidade, integrado, conectado, enfim. E é uma forma, a sustentabilidade é uma forma que está aí, né, e que eu acho que faz muito sentido a gente se conectar e ainda vai ajudar o nosso meio ambiente, vai ajudar o nosso planeta. E a cliente, imagina, né? Você ia falando, Rodrigo, eu ia me conectando aqui. Imagina que legal eu ir para uma loja e saber que ela ajuda, né, o meio ambiente. Então, isso é uma informação que precisa estar linkada, inclusive, nos valores, nos propósitos da loja, né? O cliente que vai procurar esse tipo de loja por ter essa pegada sustentável, com certeza. Legal. Além do, por exemplo, você tem uma loja que ela não consegue ter um espaço para jardim vertical. Tem alguma outra sugestão, Rodrigo, que, por exemplo, as lojas podem, de repente, adaptar com as plantas, um outro tipo de repente, através de vasos, enfim, que pode ser usado em loja e ficar bonito, e passar essa energia positiva aí para os clientes? Não, com certeza. O paisagismo tem muitas formas disso. O jardim vertical é um deles, mas vaso, com certeza, é uma opção, né? Vaso, floreiras, cachepôs, tem também as coquedamas. Fica muito lindo você fazer uma coquedama, né? Que são as plantas envoltas com um barbante lá, que você pendura ela no teto, não ocupa espaço, fica diferente, a pessoa passa lá e vê, lembra aquela loja que tem aquela coquedama, que tem aquela planta pendurada? É uma forma do lojista estar se sobressaindo, né? Está fazendo alguma coisa diferente e já, assim, ajudando na sustentabilidade. Imagina você ter uma árvore dentro da loja dele, pendurada, produzindo ar puro, né? E ainda chamando atenção. A pessoa vai lembrar, lembra aquela loja lá que tem uma planta pendurada lá no teto? Que bacana. Então, tem várias formas de você trazer a natureza para dentro da loja, deixar algo diferente. Assim. Você pode ter certeza que quando eu mesmo, por exemplo, entro numa loja que ela tem alguma coisa verde, que ela tem alguma coisa assim, é um outro ambiente, é bacana, sabe? Eu gosto muito. A gente fica mais tempo dentro da loja, né? A gente vai fazer uma foto, a gente vai postar nas redes sociais, a gente vai se aproximar e com certeza a gente vai acabar gerando algum tipo de público, que a gente fala, né? Em algum momento você vai acabar marcando, vai indicar para outras pessoas, né? Bem legal. Eu acabei fazendo um dos primeiros jardins verticais que eu fiz em Balneário Camboriú, foi num salão de beleza. O dono do salão de beleza me falou que no início as pessoas entravam lá para perguntar do jardim vertical. E aí depois, mas essa loja é do quê? Era um salão de beleza, sabe? Um salão de beleza moderno e tal, que tinha uma recepção na frente, ele não dava para ter aquela separação, o pessoal que está trabalhando lá atrás. Então,
na frente, assim, se você não se atentasse muito, não dava para saber muito o que era, só... Aí o pessoal entrava lá, nossa, um paredão enorme de jardim vertical, e perguntava assim, ai, que lindo, começava a conversar, mas o que é aqui? Aí depois que a pessoa vinha perguntar o que era, entendeu? Então isso chama a atenção das pessoas. Então, que legal. o lojista vai ter que ficar... Aqui, procurando. a Regina tem pergunta. Eu vou deixar a tua perguntinha para o final, Regina, só para a gente dar continuidade aqui no nosso conteúdo, mas eu não vou esquecer da sua perguntinha, tá? Aqui, sobre a questão, por exemplo, não tenho verba, não tenho muita verba, mas eu quero ter uma loja que remeta à sustentabilidade. Por onde que eu começo, Rodrigo? Eu acho assim, eu acho que deve começar, né, por essas questões, tá? Procurar pelo menos fornecedores que trabalhem com sustentabilidade. É o primeiro passo, porque aí pronto, você não vai precisar investir, ok, mas você pelo menos fomenta alguém que já investiu, tá? Entendeu? Então você procura fornecedores que trabalham com algodão orgânico, você procura fornecedores que estão preocupados com algum tipo de ação sustentável, né? Então, ele procura, pelo menos, fomentar quem faz isso. Esse é um primeiro passo para não investir. E depois, é aquela coisa assim, todo investimento, por menor que seja, né? Por menor que seja o investimento, ele vai valer a pena. Então, assim, eu penso em fazer um jardim vertical dentro da minha loja para chamar a atenção, porque eu vi o Rodrigo falando, achei bacana. Inicia por um menor, tire um espaço lá e faça um menor. E depois você pode complementar, porque o nosso sistema ele é infinito. Então, hoje você faz de 1 metro e depois você aumenta ele. Então, começa pelas pequenas ações. Não, eu vou esperar juntar um dinheiro para fazer uma parede toda. Não, faça pelo menos alguma coisa. Essa é a minha opinião, assim, que vai legal. ajudar bastante. Inclusive, a gente sempre fala para o lojista, né, de ter a questão da sustentabilidade, inclusive, ela vai até mais além, né, da história do pet, como é que a gente fala? Pet friend, né? Que é a história de você ter um cantinho dos pets, porque eles são considerados filhos, então eles têm que ter o cantinho deles, né? De uma forma também linkado à experiência. Então, é algo que realmente quem quiser ter uma loja que remeta à atualidade, que remeta realmente conexão com esse novo momento que a gente está vivendo, que é o 4.0, e que daqui a pouco é 5.0, a gente tem que começar a pensar. Uma outra coisa que eu sempre falo dentro das lojas, quando a gente vai fazer ações, é a questão do plástico. Por exemplo, né? Eu sou uma loja que eu vou fazer uma ação voltada à sustentabilidade. Mas aí eu vou fazer um evento na minha loja e ofereço um copo descartável, né? Então, tem algo que não está se conectando. Como é que você visualiza isso? E assim, se tem alguma coisa hoje que vocês já, por exemplo, nos trabalhos que vocês fazem, se vocês já estão trazendo algo que vocês possam também influenciar os clientes de vocês nesse sentido. Não, a gente vem fazendo várias ações. Como eu tinha falado, a gente tem um instituto que tem vários profissionais, a Miriam também participa, que ele faz ações. A gente fez um workshop com os síndicos justamente para mostrar isso para eles, como fazer as pequenas ações, como separar esse lixo, porque o lixo inicia na compra, entendeu? Uhum. Então, você fazendo uma compra sustentável, você vai gerar menos lixo, entendeu? Então, aí já começa por aí, na compra. Então, hoje, as pessoas já estão se antenando que elas vão ter que modificar a forma de comprar, entendeu? Então, por isso que eu volto a falar da compra. Então, as pessoas já vão buscar comprar corretamente. Então, o que é o buscar corretamente? Talvez comprar uma moda que já venha com sustentabilidade, uma roupa que tenha plástico reciclado na composição. Então, são várias pequenas ações que vai fazer toda a diferença. Uhum. Usar mais vidro e pouco plástico, né? Inclusive, reciclar, né? Hoje a gente pode reciclar tudo, né? E não é fácil, a gente é acumulador de lixo, né? Meu Deus, a gente acumula muito lixo, assim. E você falou que faz muito sentido que é a história da compra, né? A nossa sede que nós estamos construindo ali na BR-101, ela é toda sustentável por causa disso.
a gente está reciclando todo o material, entendeu? Nós estamos usando o container, que é um material que ia ser jogado fora, a gente está usando container, a gente está usando concreto reciclado, então tudo que é reciclado, então assim, o lojista que vai pensar em construir também, vai pensar em fazer uma repaginação, procura um profissional que esteja ligado a isso. Nós temos lá a nossa empresa, tem os projetos, a Miriam também é sempre antenada, sempre buscando isso aí. Então, profissionais que trabalham com sustentabilidade também eles vão te dar dicas, vão projetar já para a sustentabilidade. Muito legal. Isso. Ô Ju, na parte de interiores, também algumas dicas legais, assim, que a gente tem visto que nem ela perguntou lá, o que já poderia ir aplicando, né? O USB, por exemplo, que é como se fosse aquele compensado que às vezes coloca na frente das obras, isso está indo para dentro dos ambientes, ele tem uma questão acústica muito bacana envolvida, ela tem um aspecto, eu acho bacana também, a parte de iluminação exposta, às vezes pintada com um spray de preto, de dourado, enfim, às vezes combinando com a iluminação e tal. E então tem muito recurso, madeira, tem madeira hoje que ela é uma madeira engenheirada, que fala também que ela não é de reflorestamento, mas também tem a resistência. Então ela é uma mistura, né, de compostos, e tem a questão de manutenção é bem maior do que seria com a madeira. Também dá para trazer o papel líquido que eu falei, o jardim vertical. Então, assim, tem uma infinidade de produtos que daria para utilizar. Mas eu, assim, se for falar das dicas melhores, acho que seria o papel de parede líquido, o USB, e menos é mais, né? Isso é uma vontade em relação às lojas. Muito legal. Se vocês quiserem colocar aqui no chat o IG de vocês, para depois a galera já seguir vocês, podem ficar bem à vontade, tá, gente? Enquanto isso, eu vou fazer a pergunta da Regina. Ela perguntou aqui para você, Rodrigo, quais os cuidados para terem um jardim vertical em condomínio, sem ter infiltração? Então, esse sistema que a gente utiliza tem vários cuidados, porque ele foi estudado a partir dos sistemas existentes, entendeu? Então, nós tínhamos sistemas que não funcionavam, que davam infiltração. Então, com esse estudo, a gente conseguiu chegar nesse produto que ele não precisa impermeabilizar a parede, dispensa a impermeabilização, isso já reduz o custo de implantação, ele é leve, não precisa de pedreiro, não precisa de profissional que onere para instalar. A irrigação é por gotejamento, é para economia de água, isso é sustentabilidade, entendeu? Então, com essa irrigação por gotejamento, a gente consegue fazer com que a planta se adapte. O grande exemplo que eu uso, assim, é quando você vai ao médico e fala que você tem que tomar 2 litros de água por dia. Eu não tomo, mas eu estou vendo a Ju tomar aqui. Mas eu não tomo 2 litros de água e a pessoa acaba não tendo problema. Você se adapta não tomando esses 2 litros de água, entendeu? E a planta é a mesma coisa. Você dá a quantidade para ela se adaptar e sobreviver com aquele mínimo. Então, não tem excesso de água. Por isso que a gente consegue colocar dentro de uma loja. Os nossos vasos, ele não tem furo. Então, ele não transfere umidade de uma planta para outra. Cada um tem o seu gotejamento. O seu gotejador. Cada planta individual. Então, você consegue colocar numa loja sem dar sujeira, sem ter infiltração, sem molhar. Entendeu? Muito legal. Muito legal. Rodrigo, coloca teu IG aqui também no chat para depois a galera te seguir. Quem quiser, de repente, aí conversar contigo, né, para entender como é que é os teus projetos, enfim. Pode falar, Miriam. Não, só porque eu lembrei da mostra container, que eu não acreditava com essa questão de não passar umidade, e mandei revestir de porcelanato. Falei, não, depois coloca o jardim em cima, né? O Rodrigo sabe a história lá, mas foi bem difícil de colocar aquele jardim, porque eu teimei que não, vai um banheiro e tal, né? Mas realmente não passa a umidade, não. Que legal, isso é uma informação muito importante, né? Não podemos trazer experiência e criarmos um problema, né? Galera, gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Vocês podem, inclusive, abrir o microfone aí. Quem quiser fazer alguma pergunta para eles, a gente já está aqui nos finalmente, né? Estamos encerrando. E eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Coloquem aqui.
Mas é bem legal, o pessoal. Eu estou vendo que os síndicos estão bem participativos, aí eles são muito formadores de opinião também na formação da sociedade. É verdade. Né? Os lojistas também. Com certeza, né? Assim, acho que essa história, né, de a gente conectar, a gente vai conectando e vamos conectando mais segmentos, porque hoje, se a gente tem se está na nossa mão, a gente consegue, de repente, aproximar mais pessoas, eu acho que, assim, a gente está num momento de colaboração. E esse momento, ele pede, a gente está visualizando que tem tanto conteúdo, tem tantos profissionais aí com tanta bagagem, com tanta informação rica. Então, por que não a gente se aproximar dessas pessoas e visualizar o que a gente pode fazer para continuar influenciando o nosso cliente com uma informação bacana, né? Não só com informação, mas se hoje tem uma loja ou vou querer abrir um segmento, tem gente aqui que tem até uma agropecuária que tá fazendo loja nova. Então, são informações que você pode levar um verde, você pode levar uma iluminação adequada, você pode deixar o ambiente mais clean. Então, eu acho que essa história de colaborar e a gente conseguir trazer informação que as pessoas acabam levando para o seu segmento, para a sua operação, né? Eu acho que não tem perguntinhas. Galera, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela participação de vocês. A gente vai deixar esse conteúdo gravado e salvo lá no YouTube também para quem quiser depois, para quem não esteve aqui nessa aula, para quem não esteve no nosso bate-papo, para depois conseguir absorver e conseguir, de repente, assimilar o que pode ser feito e o que não. E vou deixar os contatos deles também lá na nossa comunidade, para quem quiser, de repente, se aproximar e conhecer um pouquinho mais do trabalho da Miriam e do Rodrigo. Tá bom, galera? Agradecendo o pessoal aqui também, né? Mas muito bacana. Eu também agradeço o Rodrigo, porque ele passa todo esse entusiasmo para a gente, né? Ele sempre fala, não, temos que deixar um legado. Eu acho muito legal quando ele fala isso, porque é verdade. Principalmente a gente vê que as crianças também, se os pais... Deve ter muita criança puxando a orelha dos pais. Olha só, veio uma perguntinha aqui, bem legal, inclusive. Alguma ideia para vitrine, Rodrigo? Sobre, eu acho que essa história da sustentabilidade, o que a gente pode fazer numa vitrine, né? Onde o foco é a produção, mas o que a gente pode fazer para deixar essa vitrine mais instagramável? Eu acho assim, a vitrine tem que chamar atenção, entendeu? Foi aquele exemplo que eu dei ali do salão. Ele é uma vitrine que o jardim vertical faz com que chame atenção e a pessoa entre lá e pergunta para querer saber o que é da loja. Então, você faz essa mistura, de repente, manequim com planta, faz alguma coisa bacana, enfim, vai dar... Eu, na verdade, assim, de vitrine, eu não tenho essa expertise, assim, dessa confecção. Eu posso ajudar muito na indicação, assim, então... Os coquedamas também seriam bem legais, né, Rodrigo? Mas ele bastante isso, você fazer essa mistura, colocar coquedamas ali, plantas penduradas, é alguma coisa bacana, é alguma coisa diferente, assim. Inclusive, daria para fazer ou lembrancinha, né? Tanto de compra, levar um coquedama é uma gracinha, porque ele é bem barato de fazer e a pessoa leva para casa com a etiquetinha da loja, ou mesmo colocar, às vezes, quem sabe, ali no caixa para vender, né? A pessoa já leva. Nós vamos ter lá na sede, a gente vai ter um espaço que é a oficina, que vai ensinar as pessoas a fazer esses mimos, essas que legal! E vai fazer coquedama, vai fazer... Nossa, legal, hein? Então, vai ter bastante coisa, assim, lá que a gente vai poder apresentar. Rodrigo, inclusive, já vou fazer uma coisa aqui de última hora. Eu acho que é bem legal, porque a gente usa muito isso para cliente, sabe? Da história dos mimos. Então, de repente, vamos conversar como a gente pode fazer isso. Você grava um vídeo e manda para a gente compartilhar com os nossos aluninhos. E a outra coisa que eu quero falar é assim, ó, a Vilma tem loja em Porto Belo, então, Vilma, quando você vier visitar sua loja, passa ali na loja do Rodrigo, né, na empresa dele, para visualizar, de repente, para você ter algumas ideias que você pode levar lá para a loja de Porto Belo ou para as outras lojas que você tem também, acho bem legal. A gente vai estar à disposição de todo mundo aí, quem quiser
ter alguma dica, trocar uma ideia e tal, ver a gente pode ajudar, pode fazer um workshop, pode... Enfim, vamos trocar ideia e ver o que a gente pode ajudar. Uhum. Muito, muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui para a gente encerrar. O Hélio colocou aqui. As embalagens, né? As embalagens, né? É fundamental, né? É fundamental a gente começar a... Inclusive, eu levo até pra gente aqui, né? Aqui em casa a gente recicla todas as tampas, enfim. Mas não é só as tampas, né? A gente tem que reciclar, a gente recicla, enfim. Mas, assim, se a gente for avaliar e vai num supermercado, a quantidade de embalagem que a gente leva para casa, né? Então, assim, a história do consciente, a gente precisa ser mais consciente, né? O Eli colocou que acho que o bom começo é mudar as embalagens. Muitas vezes é muito papel em uma única venda. É verdade, concordo. Concordo, Eli. Bom, galera, se não temos mais perguntas, a gente vai encerrar. Quero agradecer muito vocês e, como eu falei, quando a gente conseguir, vamos nos aproximar. Quero muito tomar um café com vocês para a gente continuar esse bate-papo aí, que eu acho que é incrível, né? Não só para nossa loja, mas para nossa casa, para a gente conseguir envolver aí cada vez mais. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando, vou ficar sempre à disposição, a gente fazendo a nossa parte, se unindo, talvez para buscar algumas soluções para a nossa cidade, é bacana, os nossos lojistas têm uma força enorme, se juntando com os síndicos, a Miriam tem esse contato com os síndicos, né? Então, todos os lojistas, os síndicos, a gente se juntando, a gente consegue uma força maior para estar lutando nessa causa, que eu acho tão bacana, assim, e a sustentabilidade pode reduzir custos, eu volto a falar que a sustentabilidade pode reduzir custos, né? Então, a arquitetura faz parte dos lojistas também, né? Então, eu queria agradecer. Também vou agradecer, né, mais uma vez, né, Júlio, muito obrigada pelo convite, realmente foi bem legal a gente trazer esse conteúdo, quanto mais sustentabilidade, melhor, né, a gente, também, meus canais eu coloquei ali, estou à disposição, sugestão de ideias também, a gente tem uma mente criativa, porque lida com marketing, então, às vezes, tem alguma dificuldade em relação a como mandar isso, às vezes, pelo WhatsApp, tem alguns textos prontos, já que eu dou de exemplo para os nossos clientes, e é isso aí também, se puderem colocar o copinho reciclado, às vezes, mesmo que seja lá no caixa para vender numa dessa, um kit de sustentabilidade, ou aquele copinho que ele consegue colocar na bolsa, é uma coisa a mais também, às vezes, para a loja vender, e o cliente já sair com aquilo ali, com aquela consciência, qualquer plantinha que coloque ali na cabeça, né, das pessoas, das crianças. Eu falo que eu sou muito envolvida com isso, porque eu sou da época do Jaime Lerner, da família Folha, lá em Curitiba. Do lixo que não é lixo. Então, até hoje, aquela musiquinha na minha cabeça. Então, para mim, tudo que eu consumo, eu já fico a louca do lixo que fala, né? E ainda se junta com o Rodrigo, a gente tem uma equipe bem legal, outros arquitetos, o Diego Vialli, a Geniana Finato, tem uma equipe bem legal, com várias pessoas de várias áreas que se complementam. Então, quem quiser também conhecer o Instituto Green, chama a gente, que vai ser um prazer ter essas pessoas junto com a gente. Show, galera. Muito obrigada, viu? Arrasaram. E quando vocês tiverem conteúdos, compartilhem com a Expertise para a gente compartilhar aí com a nossa galera também, com a nossa comunidade, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo.